Para aprender música, eu preciso ter o dom? Bem-vindos! Meu nome é Jean Falcão, eu sou cantor, professor de música e pesquisador na área de educação musical. Hoje eu estou aqui com Eduardo Gabriel, que Olá. é professor, pianista e também compositor. Nosso bate-papo de hoje é necessário ter o dom para aprender música? Muitas pessoas acreditam que para ser bom na música, ou cantar, ou tocar, ou ser um bom compositor, é necessário nascer com um talento especial. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que qualquer pessoa pode aprender com dedicação ou com esforço. E eu já pergunto, qual a sua opinião? Já deixa aí nos comentários pra gente ir conversando a respeito desse tema. E aí, Gabriel, sua opinião agora a respeito disso, do dom, o que é que você pensa a respeito disso? Eu costumo pensar que para a gente poder entender melhor o que uma coisa significa, a gente tem que entender o significado cultural dela, né? A gente tem que entender a etimologia também, de preferência, para se aprofundar um pouquinho mais, para ficar além do superficial, né? E o próprio conceito de música vem do grego musique, né? Uhum. E está associado à força artística das musas, né? Que eram personagens femininas da mitologia grega que eram responsáveis pela adoração dos deuses e pela arte, pela poesia, entende? Uhum. Então, consequentemente, já vinha tendo essa questão da inspiração, da arte, da poesia sendo associada à questão da música, né? E música também era uma coisa não tão focada para eles no logos, que é na razão, na palavra em si, mas na manifestação de um entendimento mais intuitivo, porém de técnica, né? De prática, assim. E quanto ao dom, a gente tem um senso comum associado ao dom, né? Sim. É aquela questão de uma pessoa que ela tem uma aptidão especial, né? Diferente dos outros, né? E também, dom também é atribuído a algo que foi presenteado a você. Isso. Uma dádiva, uma coisa como muitas crenças acreditam, né? Algo dado por Deus ou concedido, né? Uhum. A partir de uma experiência espiritual. E tem um lado também de muita gente que acredita que todo mundo que tem dom também tem superdotação, que é uma coisa bem diferente, né? Que já é um conceito mais científico. Mas acredita-se que quando uma pessoa ela nasce com uma aptidão especial para música, quando ela tem uma habilidade que se destaca, quando ela desde pequena já demonstra essa facilidade com a música e etc., as pessoas costumam dizer que essa pessoa tem um dom. É verdade. Isso, além dessa questão histórica, né, que a gente vê a respeito do dom, é interessante também, a gente vai citar a respeito de literatura, né, mais daqui pra frente. E uma coisa que é interessante também, na gente que tá no meio da música, é pensar a respeito da nossa própria vivência musical, né? Nossa própria experiência. Quando eu penso em dom, já houve um momento na minha trajetória de música que eu sempre considerei muito essa ideia do dom. Na minha tradição musical, eu comecei a aprender música na igreja, tive os primeiros contatos com a música de forma assim, realizada, cantada, tocada. Eu já tinha em casa, claro, mas é a questão mais apenas de ouvir, de conhecer alguns artistas e tudo, mas de ver música acontecer mesmo, na prática, as pessoas fazendo música, foi na igreja. Então eu vi assim, pessoas cantando, poxa, belamente, né? Muitas vezes com uma harmonia vocal. Quando a gente não tem muito contato com isso surpreende, assim. Você vê, você fica admirado, acha uma coisa legal, né? E também quando eu via instrumentistas tocando, os pianistas tocando, então eu achava assim, poxa, uma coisa incrível, né? Assim, bem distante, me parecia uma coisa muito, muito longe da realidade do dia a dia, né? A partir do momento que só tinha música ali no ouvir, e ali eu comecei a ver o fazer música, né? Então essa ideia para mim ela era bem vívida nesse momento do dom. E no seu caso, a sua ideia pessoal assim, a respeito de dom, a sua experiência, a sua prática musical, como é que foi essa visão a respeito do que é o dom? Você se considera com um portador do dom? Como é essa experiência a respeito disso? Bom, no meu caso, é uma questão interessante, né? O primeiro instrumento que eu aprendi foi o violão, como muitos que ingressam na música, né? É verdade. E quando eu estudei violão, né? Nunca me disseram que eu tinha o dom, alguma coisa assim, que eu tinha alguma habilidade especial. Na verdade, eu tocava razoavelmente. Estudava bastante, né? Mas tocava razoavelmente também porque eu não tinha nenhum professor, né? Eu aprendi sozinho, né? Com aquelas revistinhas, também com meu pai que tocava um pouquinho de violão. E com o tempo, o primeiro instrumento, na verdade, que eu me encantei mesmo foi o piano. E eu tenho toda uma história com o piano, né? Que eu comecei sem um piano de armário ou coisa assim. Eu comecei, na verdade, sem piano e eu desenhava as teclas numa folha de papel
E eu fazia os movimentozinhos lá, né? Interessante. Isso. E desde que eu era mais novo, né, que eu comecei a ter esse contato, eu comecei a me apaixonar pelo piano. E daí eu entrei no conservatório, né? Eu comecei a estudar lá. E com o tempo, algumas pessoas foram reconhecendo, né? Algumas pessoas disseram que eu tinha talento e tal. Até que chegou o momento que eu comecei a compor e essa foi a melhor fase, né? Continuo compondo até hoje. Sim. E aí sim foi a que eu tive mais facilidade, né? Eu não acredito que eu tenha realmente um dom, alguma coisa sobrenatural ou fora do normal, mas eu tenho uma certa facilidade para compor realmente, né? Primeiro porque é uma coisa que eu gosto muito. Sim, sim. Faz toda a diferença. Isso, eu viajo mesmo quando estou compondo. É como se fosse outro mundo paralelo em que eu posso falar de emoções, ou falar do meu dia a dia, ou falar de coisas que eu desejo dar atenção naquele momento, mas de uma maneira mais poética, de uma maneira simbólica e eu gosto muito. Certo, é interessante isso que você falou agora, a respeito do dom, né? Que você não achava que você tinha o dom. É interessante isso porque muitas vezes quando a gente não tem uma referência, ou então a gente não observa como as coisas são feitas, geralmente causa aquele encantamento, né? Que você, é como se fosse uma mágica que ela está acontecendo ali no palco, seja em filmes, seja no cinema, seja na música, no canto, no meio dos instrumentistas. É como se fosse é o show, né? O show é aquele momento do encanto que acontece. Então, é natural que a gente fique deslumbrado vendo esses acontecimentos da música e da arte. Mas quando a gente está um pouco mais imerso nesse universo, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Você também tem essa experiência. Por exemplo, situações que a gente vê um atleta de alto rendimento. Você fala, poxa, esse daí é o melhor, né? Alta performance, ele é o melhor ali nos 100 metros rasos, nada incrivelmente o pessoal da ginástica. Então você vê ali e pensa, poxa, essa pessoa ela é muito diferente, será que ela tem alguma coisa diferente de mim, né? Mas não, se a gente for ver o dia a dia, né, dessas pessoas, elas estão fazendo prática ali e aquilo é natural para ela. E essa naturalidade muitas vezes ela vem com essa prática, né? Vem com o dia a dia. Como você citou, né, no começo eu tive essa questão do com o tempo perceber que precisa muita dedicação para isso, né? Sim. Precisa ter dedicação, precisa gostar. Né? Então essa ideia do dom que eu tinha com o tempo, isso na minha experiência pessoal, eu comecei a observar já por um outro olhar, que era o olhar da prática mesmo. Né? De incorporar aquilo no dia a dia, de incorporar o canto no dia a dia, né? Também a música, cantar com mais pessoas, ter boas referências, né? de cantores bons, aprender mais sobre o assunto. Então isso me imergiu no mundo, né? Desse mundo da música, no mundo do canto. E é interessante quando a gente pensa em dom, a gente pensa logo naqueles grandes artistas, né? Aquelas pessoas que foram ícones na música. Essa ideia se vem muito também dentro da música erudita. Aí a gente começa a pensar em nomes, por exemplo, como Beethoven, como Mozart, como Chopin, Liszt. Sim. Eu acho até que às vezes a gente tem uma noção do jeito que a gente tem também, porque primeiramente a música ela sempre foi comparada com algo meio litúrgico, né? Desde os tempos antigos a música é associada a rituais, a liturgia, né? Desde os povos mais antigos, né? E também tem períodos que acentuaram mais isso, né? Ideias como as do romantismo do gênio, né? Isso. Aquela coisa da pessoa que se isola para compor, se isola para fazer poemas de amor e etc. E é interessante que, por exemplo, os artistas do período clássico e do romantismo são justamente eles a quem mais se voltam os olhares com essa ideia. Não é verdade? Sim. Exatamente. E a gente vê que na época deles, muitos deles nem eram tão reconhecidos quanto a gente já conhece hoje, né? Verdade. Porque na época, essa ideia ainda não era tão... principalmente na época mais clássico, barroco, né? Esse período que a gente chama assim, né? Que o pessoal da época ninguém fazia ideia que a gente ia nomear ele assim, mas a gente percebe que os próprios compositores antigos, né, como Bach, né, grande compositor, alguns dizem que ele fazia uma cantata, que é aquela peça incrível de canto, de coro e etc, por semana, né? É uma habilidade impressionante mesmo. Com as áreas e tudo, com toda a parte da liturgia lá, que dava muito trabalho, né? O contraponto, né, das vozes, né? Sem dúvida. E ele
Ele era, com certeza, ele era um expert no contraponto, né? E tanto que ele fazia, porque ele praticava aquilo e vivia aquilo, né? É interessante parar para pensar também que naquela época os recursos eram outros, né? Você tinha outros recursos. Hoje em dia a gente pode gravar, a gente pode se ouvir, né? A gente tem o celular, a gente grava, a gente tem microfone para amplificar o som. A gente tem alguns auxílios, né? Que ajudam a gente no dia a dia. E no caso, naquele tempo não se tinha esses recursos, mas por isso mesmo era a necessidade daquela coisa ao vivo. Tinha aquela necessidade daquela coisa ao vivo e daquela prática da pessoa, já que você não dependia tanto desses mecanismos. Às vezes não tinha tanto instrumento, né? Então as pessoas elas também trabalhavam bastante isso. O ouvido da pessoa tinha que ouvir a prática da pessoa com os instrumentos, né? Tinha que fazer com que ela ouvisse na partitura, já prevendo como ia soar nos instrumentos ao vivo, né? Porque se ela escrevesse uma coisa na partitura, como acontece muitas vezes hoje em dia, né? Você escrever uma peça para orquestra, mas quando a orquestra vai tocar, soa estranho. Por que soa estranho? Talvez os harmônicos, talvez a combinação de timbres, né? Mas a verdade é que muitos desses compositores não eram vistos como deuses, como a gente vê eles hoje. Isso. E a gente isola muitas coisas do contexto também, né? Principalmente porque tem muitos filmes dedicados a isso, né? A mídia fala muito disso, né? Verdade. Tem aquela questão cinematográfica, né? Isso. Aquela história para fazer quem está assistindo, né? Se apegar àquela imagem, aquele roteiro, aquele momento. Isso. E eu lembro um artigo sobre... Talvez eu possa até te falar para você colocar na descrição. Ele falava justamente sobre revistas, como revistas que falam de música, né? Muitas vezes, algumas revistas específicas, né? Elas tendiam a tratar essa questão do dom, né? De uma forma muito, muito mística, talvez muito fora do comum, né? E isolando os músicos do contexto de todo o trabalho e de toda a humanidade que se tem para se fazer uma música, né? Sim. É interessante também a gente lembrar e pensar nisso, né? O pessoal de casa também entender que essa história do dom, né? Como a gente está falando aqui, ela está muito ligada, como você falou, ao romantismo, né? Que é o período ali mais ou menos no século XIX, né? Então essa ideia romântica é mesmo da coisa, né? Então você romantizar o fazer música, a literatura. Então é uma questão histórica que a gente até hoje tem bastante repercussão. A gente tem reverberação até hoje desse tipo de pensamento. E é interessante também a gente falar para o pessoal, observar que a gente está falando aqui dessa questão do dom, do talento, principalmente embasado em dados científicos, né, que são pesquisas, né, são os periódicos que a gente estuda, que a gente faz levantamentos. E como o Gabriel até sugeriu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links desses estudos que a gente usou para se basear para essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Pronto, a gente falou um pouco aqui a respeito do dia a dia, né, de recursos que esses músicos tinham no passado, e é interessante a gente pensar agora nos fatores que eles podem influenciar esse aprendizado musical. No caso de instrumentista, de cantor, de compositor, né? Existem alguns fatores que eles podem influenciar nessa prática da música, porque assim, a gente sabe que às vezes você ter alguém na família é interessante, você ter acesso à música, como foi meu caso, eu falei, tive acesso à música em casa, ouvindo artistas interessantes. Logo em seguida teve acesso na igreja, falando por mim, isso sem dúvida ajudou. Eu escolhi aquilo que eu queria para mim e eu começar a me envolver primeiramente com hobby. Muitas vezes é difícil a gente pensar assim, eu vou viver de música, isso não acontece de uma hora para outra, né? A gente primeiro começa ali porque a gente gosta e depois vai desenvolvendo isso. E como foi como foi a sua experiência a respeito desse acesso com música, a respeito do ambiente? Já me perguntaram, inclusive, assim, o que eu achava dessa questão do ambiente, e eu sempre falo que se for falar de como a gente age, a gente tem que falar de onde a gente tá também, né? O cérebro da gente, ele é muito moldado pelo ambiente. Não quer dizer, não tô falando de uma forma totalmente determinística, né? Você é onde você tá, mas que tudo ao seu redor vai influenciar na maneira como você vê as coisas. Nós somos seres que respondemos a estímulos, né? Nosso cérebro responde a estímulos. Mas assim, sobre essa questão genética, né? Foi um dos livros que eu estudei na faculdade. Sim. Que é o Alucinações Musicais, né, do Oliver Sacks. É bem legal esse livro. E tem até uma citação dele que eu achei interessante. Na verdade, uma citação indireta, né? Ele afirmou que notou mudanças significativas no cérebro dos músicos posteriormente a seu treinamento e não anteriormente de forma inata
de forma significativa. Apesar do ser humano, em geral, ter essa capacidade natural de fazer música. O que isso quer dizer? Legal. Que se fizeram pesquisas sobre essa questão do cérebro das pessoas, se antes as pessoas que possuem algum talento, alguma coisa específica, elas tinham alguma coisa diferente no cérebro, né? Ou se a habilidade musical só afetava o cérebro depois, né? Só afetava o cérebro depois que você começava a praticar, estudar e etc. E descobriram que significativamente só há mudanças quando a pessoa tem treinamento, né? E as áreas do cérebro que acumulam massa cinzenta e etc., acumulam mais volume, né? Áreas que estão ligadas ao córtex motor, ao córtex pré-frontal, né, responsável pelas funções executivas, né, que inclusive foi um tema de um dos trabalhos científicos que eu participei, abordou a música, emoções e funções executivas, né. Sim. E inclusive isso até é importante citar porque às vezes a gente não percebe o quanto que tudo está conectado, né? Porque o nosso ambiente está conectado, nosso cérebro está conectado ao nosso ambiente, que é afetado pela maneira como a gente age e, consequentemente, vai afetar nosso cérebro de novo. E sobre essa questão do dom e o ambiente, né? A gente percebe que quando o músico ele estuda, ele está desenvolvendo essas funções executivas, né? O que são funções executivas? São habilidades cognitivas, né? São habilidades do cérebro, digamos assim, em relação ao corpo, para que a gente faça ações que não estão no automático. Como, por exemplo, atenção sustentada. Quando um instrumentista ele vai estar tocando, ele vai prestar atenção visualmente nas notas que ele vai estar tocando. Por exemplo, um pianista vai olhar para as teclas e vai visualmente prestar atenção nas notas. Ele vai ouvir o som e associar o som às notas. Ele vai pensar na partitura ou na cifra ou no momento que ele vai estar lá com os músicos improvisando. E ele também vai prestar atenção nele e nos outros músicos. Então, assim, envolve a atenção sustentada, né? E essa questão da atenção. Envolve a memória operacional. Está relacionada a essa memória que a gente tem de trabalho, né? Por exemplo, a gente vai ler, no momento que a gente vai ler a partitura, a gente vai memorizar a peça e também a memória que a gente teve antes, a gente vai lembrar dos trechos próximos. Antes de você, muitas vezes antes do músico ler a própria peça, né? Ele pensa, ele mentaliza o que ele vai tocar, né? Isso. No canto a mesma coisa, a gente pensa já naquele trecho específico. Esse exemplo que você usou agora sobre a pessoa que ela pensa no momento que são as funções executivas, né? Quando você soma isso, você está num palco, você está numa reunião com amigos, né? Você pensa, muitas coisas passam pela sua cabeça. Você tem que ter atenção na letra da música que você vai cantar. Aí você já pensa também em quais são as notas. Aí você pensa em refrão, você pensa ali no primeiro trecho da música. Você interage com as pessoas ao redor, né? Então tem tudo isso mesmo que a gente fica sempre ligado na hora de fazer música. E é uma coisa muito importante que, inclusive, com a prática da música, a prática do canto, tocando um instrumento, a gente costuma desenvolver bastante isso, né? Isso. Nosso dia a dia, assim, experiência própria, assim, a gente pode observar que no momento atual a gente está nesse boom da neurociência, né? E também exames de imagens. E isso é muito interessante que você falou, porque, por exemplo, foi feito um estudo ali no cérebro daqueles indivíduos ali e viram características similares entre eles. E quando se colocaram pessoas que fizeram práticas musicais, aí sim você faz o exame novamente e você vê ali outra situação. O cérebro do músico é diferente. É diferente, interessante. Já viram que, assim, algumas pessoas de algumas profissões específicas, ela tem um cérebro até parecido, mas o do músico ele tem algumas coisas que divergem da maioria. Não quer dizer que, na verdade, o músico seja... Todo mundo que é músico é superdotado, não. Isso. Mas que existem áreas específicas que os músicos fazem em comum. Existem ações, existem ligações neurais, existem sistemas complexos que a música exige que o seu cérebro se molde para que ele possa se adaptar a essa prática, né? Interessante, você falando agora, eu lembrei agora que é interessante que o nosso tema aqui do dom já começa a dar um pouco de contraste nessa ideia, né? Do dom, que seria habilidade inata, ou então aquela habilidade que ela está sendo desenvolvida, né? Segundo as pesquisas, elas demonstram isso. Quanto mais você desenvolve, sendo na música como das outras áreas também, né? Todos nós sabíamos nem andar. A gente só engateava, às vezes nem engateava, era só carregado pelos pais. Mas com o tempo a gente começou essa questão da motricidade, aos poucos, né? E anda, e com o tempo já está correndo, né? Tem os movimentos refinados,
nas mãos. E na música a mesma coisa. Você começa na música, né? E você não entende bem, não conhece muito daquele universo, vai imergindo no tema, vai começando a tocar, vai começando a cantar e vai desenvolvendo essas habilidades. Exatamente. Tem até uma questão muito interessante, né? Que é a questão dos neurônios espelho, que são os neurônios que estão relacionados a ações de espelhamento, né? Como o próprio nome diz. Como, por exemplo, quando a gente está de frente para uma pessoa conversando, né? E a gente tem a simpatia de fazer o que ela está fazendo, né? Vamos, por exemplo, a gente tá com o braço assim, a pessoa de repente fica com o braço assim também. É bem comum o ato de bocejar, né? Às vezes alguém boceja, boceja também, exatamente. Interessante isso. E aí, para os músicos também tem essa questão, né? Às vezes quando um músico ele tá tocando, né? Um músico que já sabe, por exemplo, vamos supor, tem um saxofonista tocando. Sim. E aí um pianista escuta, ele vai reproduzir exatamente, ele consegue reproduzir exatamente as mesmas notas, só que no movimento dele. Isso. Ou um saxofonista que vê outro saxofonista tocando e consegue reproduzir no seu instrumento. E às vezes ele faz isso só de ouvir as notas, às vezes ele faz isso só, sabe? Às vezes ele vê visualmente, imita o ato, né? Então tem uma série de esquemas cerebrais envolvidos no ato de se tocar música, né? No ato de se fazer música, né? Cantar ou etc. Você falando isso aí, a questão de observar, de fazer e de reproduzir, me faz pensar na prática mesmo no dia a dia, na minha experiência pessoal, de que eu não fazia música, eu só gostava de música. A maioria das pessoas, elas gostam de música, tem até interesse em tocar, mas às vezes não se envolve tanto, acha que não é pra ela. E na minha experiência pessoal, eu só ouvia música e gostava de música. Mas a partir do momento que eu comecei a ver as pessoas fazer música, eu comecei a querer fazer música também. Né? Então isso foi um estímulo para mim e também me fez pensar no que você falou a respeito do neurônio espelho. Né? Porque você vê uma pessoa tocando, você vê uma pessoa cantando, seja no YouTube, você acompanha um artista, você acompanha uma aula, você acompanha um exercício e você naturalmente vai começar a querer fazer aquilo e vai conseguir na medida do que quanto mais você se envolver com isso, né? Sim, sim. No princípio você vai olhar a pessoa cantando e talvez você não consiga cantar igual, cantar com a mesma técnica ou etc. Mas com o tempo, quando você for crescendo essa habilidade, você for estudando e etc., você consiga se aproximar cada vez mais daquilo que você estava esperando, do resultado esperado, né? Quando você imitou ou reproduziu aquilo que você estava ouvindo. E falando dessa questão do ambiente também, né? Isso influencia muito porque às vezes a gente vive num ambiente em que ninguém se interessa por música ou sim. Não se interessa por exemplo. Eu acho que a maioria das pessoas, quase 100%, gosta pelo menos de ouvir uma boa música, né? Mas seja ela de que estilo for, né? Seja um pop, seja um hip hop, seja uma música clássica, mas essas pessoas, elas, apesar de... pode ser esse caso, né? Desse exemplo que eu tô dando. O caso desse exemplo que eu tô dando é que você tá num lar onde a maioria das pessoas não se envolvem com música, né? Elas gostam de escutar, elas gostam de... Talvez elas participem até de algum culto religioso, alguma igreja, alguma coisa. Isso. Mas, especificamente, ninguém da casa tem a ver com música, né? E, de repente, surge essa vontade de você se sustentar na música, né? A maneira como vai ser incentivada, a maneira como as pessoas tratam a música, a maneira como o seu quarto está arrumado até, e tudo isso vai interferir na sua disposição para treinar aquele instrumento, para continuar naquele instrumento, né? Muitas vezes é associado de que uma pessoa ela tem o dom, mas muitas vezes o caso é que teve todo um aparato familiar, teve toda uma contribuição familiar, teve toda uma contribuição do ambiente, talvez de igreja, do ambiente que você se encontrava, né? Para que essas habilidades elas fossem fomentadas e crescessem, né? Porque inclusive a gente aprende tentando, a gente aprende imitando, a gente aprende ouvindo e tentando reproduzir aquilo que a gente ouviu, a gente aprende... O processo da fala é assim, né? A criança ela tá aprendendo ali, ela vai por imitação, né? Ao pouco vai construindo a linguagem, e a música também é uma linguagem. Ela tá imersa naquele ambiente de fala. É até assim, né? Que você vai para um país estrangeiro, você fica imerso naquele ambiente de fala, e se você não você tem que se adaptar àquilo, né? Você
E é muito mais... Se você começar a estudar de verdade, assim, né? Você pode até se adaptar mais rápido, né? É interessante que você, às vezes, até dentro do Brasil mesmo, você vai para um outro local, ou convive com um colega, um parente, uma pessoa, e você começa a aprender até uma forma de falar da pessoa, né? Então, tá em outro país, você já começa, mesmo sem você raciocinar a respeito disso, você começa já a aprender um outro idioma. Né? Então, só pelo fato de você imergir naquele aprendizado, naquela prática, isso já faz com que você aprenda. Né? E eu mesmo, quando eu cheguei no conservatório, né? Eu entrei numa comunidade de músicos, né? Que lá fiz amigos músicos, fiz uma rede de contatos de amigos músicos. Uhum. E lá a gente falava demais sobre isso, a gente falava sobre os nossos gostos, a gente tinha coisas em comum, e isso me causava um conforto e um incentivo muito grande para eu continuar treinando. Então, muitas vezes a pessoa também quer aprender essa música, mas não tem essa rede de apoio também, né? Falando nisso, falando assim da experiência, é interessante fazer lembrar, a gente está comentando a respeito do ambiente, do que a gente vê, do que a gente assiste, o local que a gente convive. Como eu citei, eu tinha essa ideia do dom, né? Um trecho da minha vida eu pensava bastante a respeito disso. Parando para pensar agora, né, e relembrando um pouco do passado, essa questão do ambiente, da música, você falou da sua experiência, né, que seu pai toca violão, né, já tinha essa iniciação na parte da música e tudo, que lhe estimulou. Me fez pensar também na minha própria história. Né? Minha mãe, ela no tempo da escola, ela participava de aulas de canto. No caso, ela participava de coros, né? Porque se a gente for parar para voltar um pouquinho mais na história do Brasil, né, lá para mais ou menos em 1930 até 1960, às vezes um pouco depois disso também, se tinha a prática na educação que era do cântico orfeônico, né, que foi trazida por Villa-Lobos, né, que também ele foi um marco assim também na educação musical do Brasil, né, aqui mesmo reconhecido nacionalmente, como também fora, né, no exterior. E existia essa prática nas escolas. E como ela sempre cantava, quando eu cresci nesse ambiente, né, do canto. E sempre achei legal. Né? Eu não sabia cantar, mas isso me fez criar um afeto, né, pela música, pelos sons e o interesse. Né? Então, sem dúvida, ter esses estímulos aí faz toda a diferença. Faz sim. O meu avô, ele tinha um violão e ele não tocava muito, mas às vezes ele tocava. Você falou de revista, ele também tinha umas revistinhas lá de violão para tocar. E ele fazia os acordes, às vezes ele nem sabia o nome dos acordes, mas ele tocava ali e fazia aquele som bonito, né? Aquele improviso. E eu achava muito legal. Né? Então, o fato de eu ter essas inspirações, né? Tanto de um lado, uma pessoa cantando, do outro também um violão, isso me fez cada vez me aproximar da música. Então, uma recomendação que eu dou também às pessoas que inclusive querem aprender é justamente isso. Se você se interessa por aquilo, né? Você quer tocar um instrumento, você quer aprender a cantar, você acompanha cantores em que você acha interessante, você vê exercícios, você vê aula, se for para tocar um instrumento, você deixa o instrumento perto lá de você, né? Isso. Então, isso vai fazer toda a diferença. Tem referências, né? Ter boas referências, isso, exatamente. Isso. E essa ideia do dom que ela vinha na minha mente, quando eu comecei a estudar música, né, comecei a praticar canto, comecei em participar de coros, de grupos vocais, eu fui mudando um pouco essa ideia. Né? Começava a ver com um olhar mais atento, né, o que as pessoas estão fazendo para cantar. Eu via que as pessoas se dividiam em grupos diferentes. Aí um ia pro tenor, né, nas vozes masculinas, aí ia tenor, ia baixo, ia o barítono. No tenor se dividia em 2 tenores, primeiro e segundo. Uhum. As mulheres já dividia ali no contralto e também no soprano. Aí tinha o primeiro soprano, né, tem o segundo soprano, às vezes o contralto dividia também entre primeiro e segundo. Uhum. Aí eu pensava, então isso aqui tem uma estrutura, tem uma organização, né, para que aquilo fosse, para chegar naquele resultado. Né? Não é simplesmente, você vai para esse lado daqui, você vai para aquele lado de lá e começa a cantar. Não, tem um sistema por trás disso, né? Aí eu comecei a entender essa ideia e percebi que às vezes era mais racional do que eu imaginava, né? Uma coisa que eu pensava que era só uma dádiva ou então uma habilidade que a pessoa já tinha com aquilo. Não, eu vi que ela estava desenvolvendo com o tempo. E essa ideia começou a crescer mais em mim quando comecei a fazer o curso profissionalizante em música. Eu também entrei nesse mundo, né? Emergi no mundo de músicos e via que eles tinham os mesmos costumes e que estavam praticando ali
né? Cada um a seu ritmo, cada um a seu tempo. Então ficou claro que era uma coisa palpável, né? Sim, sim. Uma coisa palpável ali. Então, na trajetória musical ali, também depois fiz o curso técnico e em seguida também na universidade, né? No tempo a gente vai vendo que se constrói isso, né? Uma habilidade que você pode construir com o tempo e desenvolver, sabendo o caminho certo, né? Seguindo os bons métodos, imergindo desse mundo da música. Interessante que a gente voltando também aquelas pessoas que a gente se fala, né, a respeito de músicos excêntricos, excelentes, que tinham um dom. Se a gente for parar para pensar a respeito do dia a dia dessas pessoas, né, é interessante a gente observar que, por exemplo, no caso de Mozart, ele começou a tocar piano e ele tinha um profundo estímulo do pai dele, né, que o pai dele também era professor de música, né? Então, assim, ele, na prática com o pai ali, ele começou a desenvolver aquilo, né? O pai dele era violinista, ele também compositor. Se a gente for ver também outros grandes artistas, como por exemplo Beethoven, o pai dele era músico. E uma coisa interessante na história de Beethoven é que inclusive ele era obrigado a estudar música e aprender música. Sim. De criança ele já se criou esse costume. Ele criou um ranço, né? Verdade, existem pessoas que elas estudam forçada e termina que ela pega uma aversão. Né? Por isso que é interessante a pessoa que gosta, porque a pessoa que gosta daquilo, isso por si só já é uma ferramenta das mais importantes para você conseguir se desenvolver. Você não é né? uma pessoa que até gosta de música, mas não gosta do instrumento que forçaram ela. É, isso, exatamente. Quando a gente está começando, a gente vai para o conservatório, vai para uma escola e a gente percebe que tem gente ali, vou estudar violino agora porque minha mãe mandou, só vem aqui porque minha mãe mandou e tal. E mais para frente ela começa a pegar a versão até em estilos musicais que tem o violino. Né? Isso. Interessante. Aí eu gosto de rock, né? Assim, que é uma coisa diferente, né? Apesar de ter cordas e tudo, né? Mas nessa ideia. Né? Então, se a gente for parar para ver também, se a gente pensar em Chopin, a mãe dele era pianista, né? Então chegou e começou a dar aulas para ele, né? Então isso acontece, isso é muito corriqueiro na história da música. A gente pega esses artistas renomados, a gente observa que, né, para além dessa ideia de que ele sabia muito, isso veio de algum lugar, veio dos céus, não. Ele tinha todo um aparato familiar, ele tinha um interesse, ele tinha aquele estímulo, ele teve aquele professor que ajudou na infância, que ajudou, né, na adolescência. Todo um ambiente. Todo um ambiente que proporcionou isso. Que, com certeza, se eles não tivessem esse ambiente, a história seria diferente, seria outra. Diferente. E pensando nessa parte também que a gente está falando aqui do estímulo, às vezes a genética também, né? Sem dúvida, existem pessoas que ela têm mais facilidade em cantar notas, né? Então em tocar, em começar as atividades musicais, mas isso não significa nada quando a gente compara a respeito da dedicação e do interesse. São coisas completamente diferentes. Se fosse para dividir assim, eu diria que talvez a gente poderia chutar de 30%, né, que é da pessoa já 30%, 20% da pessoa já ter uma aptidão e 80% do interesse da prática do dia a dia. Né, de querer mesmo fazer aquilo. Então, sem dúvida, essa é a ferramenta mais importante. Se a gente pensar na parte da genética, pode ter até uma pessoa que ela consegue atingir a nota mais fácil, consegue cantar, consegue tocar ali no primeiro dia de aula, quem sabe. Enquanto o outro não. Né? Pode acontecer isso. A gente vive em ambiente de aula em grupo, né? A gente percebe isso também em alunos que têm mais facilidade e outros que têm um pouco mais de dificuldade nas aulas iniciais. Mas os alunos que eles permanecem, que eles continuam, são quem tem os melhores resultados. Não adianta você ter uma facilidade para aquilo e você, né, ficar distante. Aí você não vai desenvolver. Né? As pessoas que continuam são as pessoas que mais evoluem no processo. Eu teve até uma professora que dizia que pianista de mão grande tem que tomar cuidado para não ficar relaxado. Porque o pianista de mão pequena sempre vai se esforçar para alcançar o máximo possível as distâncias das notas, etc. Mas o que já tem a mão grande, que já é fácil para ele pode ficar relaxado, ele pode ficar com a mãozinha de aranha, assim, né? Assim. Então, no começo, né, da jornada, ele tem que fazer todo um esforço para se lembrar da posição que ele tem que ficar e tudo. O que me remete a uma coisa, né, que muitas vezes, aquela pessoa não tá sendo fácil para ela a princípio, mas ela gosta daquilo e ela tá se esforçando e talvez ela alcance um lugar muito mais avançado do que aquele da pessoa que não era tão interessada, mas tinha uma habilidade que se destacava. Isso.
Aí, para além dessa prática de você se envolver nas atividades, uma coisa que é muito importante também na música para a gente desenvolver é uma escuta consciente, né? Então, a gente escutar consciente, você prestar atenção naquilo que você está ouvindo, fazer uma apreciação musical, isso ajuda muito. Muitas vezes as pessoas elas só escutam música para relaxar, né? Escutam música ali com os amigos e tudo, e todo mundo faz isso, é algo natural. Mas a partir do momento que você cria uma maior consciência daquilo que você está fazendo, você gera mais conexão. Então, você começa a ouvir um coro, você pensa no grave, no agudo, você começa a ouvir um grupo musical de samba, por exemplo, você escuta o cavaquinho, né? Depois você passa para o violão, você vê a voz, né? Então vai você separando escuta o metal. Escuta o metal, claro, né? E aí escuta a guitarra, o baixo, as viradas lá da bateria, né? Isso. O solo do metal, que é muito forte, né? Muito legal também. Isso. O vocal do metal, que é uma coisa interessante, né? Sim. Você pensa ali, no heavy metal existe muitos cantores que cantam muito agudos, né? Aí você vê algumas técnicas também que o pessoal costuma usar, né? Que é o gutural. O pessoal usa também o drive também, né? Isso, exatamente. Então, assim, é um mundo, né? Cada estilo é um mundo. E você ter mais consciência disso, isso vai fazer com que você comece a criar mais conexão com aquelas coisas, né, que você está vivenciando ali. Sim, e uma coisa também que eu penso é que muitas vezes a gente está começando a música, né, e às vezes a gente quer pular etapas, né? E tem uma peça muito difícil. Às vezes acontece, tem uma peça muito difícil, mais avançada do que o nível que você está agora. Você estuda ela todo dia, você consegue. Mas quando esse estudo começa a ficar mais maçante, e, por exemplo, você começa a estudar canto agora, já quer estudar 3 horas por dia ou coisa assim. Tem gente que é assim, um pouco apressada, né? É isso. Apressada. E aí o que acontece? Acaba que você acaba cansando mesmo, muitas vezes não vai conseguir manter aquilo. Então, é constância, é disciplina e tudo isso está envolvido no processo. Sim, também tem aquele pessoal que acha que não tem condição de aprender, né? Que se acha desafinado. Às vezes já ouviu isso de alguém. Você não serve para isso, você não está cantando bem. Tem uma pessoa conhecida minha que quando ela ia cantar, foi acompanhada ao violão. Aí o cara do violão falou: você só canta Fá sustenido. E depois disso a pessoa ficou até um pouco chateada. Às vezes ela tinha interesse de estudar, mas parou de estudar, né? Também tem um outro caso que eu lembrando agora. Eu já fiz parte de vários grupos vocais. Um deles era um coro masculino. E nesse coro masculino tinha um dos integrantes, que era um colega de coro. Ele começava a cantar e um outro corista mais antigo chegou pra mim e falou: olha, não senta perto dele não, porque ele canta todo desentoado. Aí ele atrapalha às vezes que ele tá do lado. Aí tudo bem, né? Eu ouvi aquilo e às vezes até a pessoa fala a intenção de ajudar, né? Não fala por mal, né? Mas quando a gente começou a cantar, realmente eu percebi que aquele irmão da igreja, ele tinha dificuldade em acertar algumas notas, mas ele estava sempre presente nos ensaios. Era um cara firme mesmo, ele chegava lá, participava. E com o passar do tempo, foi muito, muito legal, assim, foi impressionante perceber o desenvolvimento dele, né? Porque, por exemplo, muitas vezes ele não conseguia cantar ali a voz dele, mas com o tempo ele começou a cantar nos trechos uníssonos, em que todo mundo canta em uníssono. Ele não conseguia antes e depois a voz dele começou a chegar. Então chegou uma voz boa. Todo mundo junto nas mesmas notas. Isso. E ele cantava tudo certinho, né? Isso. Aí ele cantava direitinho ali, pronto. Então, assim, já foi possível ver a evolução dele. Né? E com o passar do tempo, é normal do coro ter divisão de vozes, né? Então cada um canta a sua voz. E nos trechos de divisão de vozes, ele começou a cantar e foi desenvolvendo e já estava cantando as suas notas. E com o passar do tempo, interessante que ele chegou até no mesmo nível da pessoa que estava criticando, que já era mais antigo, né? E alguns trechos até melhor, porque ele teve aquela constância. E pensando agora, os ensaios eles aconteciam uma vez na semana, né? Então um tempo que não é um tempo longo, né? Uma vez na semana para uma prática, e ele começou a desenvolver naquilo. Sim. Né? Então, quer dizer, se ele fosse dar ouvidos a esse pensamento: olha, você não é afinado não, isso aqui não é para você. Tem gente que é interessante, que fala assim: ó, nessa hora aí não canta não, só mexe a boca, só fazer complicado, complicado, né? né? Complicado. E é aquela história, né, que a gente sabe muito bem, que da prática vem a perfeição, né? Então ele não estagnou, ele não levou adiante essa ideia. Ele falou: não, eu tô aqui, eu quero participar e eu vou aprender, eu vou cantar. Né? E ele, com o tempo, ele desenvolveu
muito bem nessa área. Muita gente, inclusive, né, é desestimulada até pelo próprio professor de música, né? Talvez tenha ter sido uma experiência ruim, porque o professor acreditava muito fortemente nessa questão de dom, e aí quando chegou a pessoa e quis aprender com ele disse, não, é melhor deixar pra lá, né? Talvez ele falou pra pessoa, né? Não, você não nasceu pra isso, você não leva jeito. Ou... Por incrível que pareça, isso acontece muito, né? A gente, nessa prática do dia a dia de professor, a gente vê isso constantemente. Poxa, eu tenho um aluno meu que ele começou a se envolver, né, no canto, na música. Ele disse que ele parou por volta de 3 a 4 anos porque tinha um professor que chegou para ele e nos primeiros dias de aula ele estava lá, né, naquela garra, naquela empolgação, né, para fazer a música. E ele gostava de violão e gostava de cantar. Aí o professor chegou para ele e falou, não, vê só, não, deixa pra lá, tenta outra coisa, é melhor, quem sabe, um outro instrumento, né? Quem sabe vai tocar, né? Melhor do que cantar, no seu caso, né? Aí ele ficou muito para baixo, né? Quando ele me contou essa história, porque assim, eu tô falando aqui, né, de uma forma mais sintética de como foi a situação, mas ele contando, que é interessante de se ouvir assim, o impacto que ele teve. E com o passar do tempo ele foi estudar e começou a desenvolver, mas essa questão do professor acontece, que desestimula o aluno. Por isso que é interessante, se a pessoa não conseguiu, né, em um certo momento, que ela tente mais uma vez com outro professor, né, com um método que se adeque mais à realidade daquela pessoa. Verdade, você falou, até me lembro de um caso interessante, né, que quando eu era mais novo, ajudei um amigo meu a passar no conservatório, né? E foi massa essa experiência. Eu nem fazia faculdade de música ainda. Eu dediquei um tempo a ajudar ele, né, a estudar. E aí ele deu de cara. No teste tinha que passar por um teste de solfejo, leitura rítmica e etc. Que basicamente você vai cantar as notas que estão na partitura. Ou você vai ler o ritmo que está na partitura, né? E aí, esse meu amigo, quando ele viu isso, ele ficou meio travado assim, né? Será que isso é pra mim mesmo? E aí eu falei pra ele, tu quer isso? Se tu quer aprender música, ser guitarrista e tal, então vamos lá, você consegue. E eu fui estudando com ele. E aí ele passou no conservatório e curtiu muito essa época que ele tava lá e tal. E foi uma experiência massa pra mim, porque ele também tinha esse problema com a questão da teoria, né? Porque muita gente tem esse problema com a questão da teoria. E acha que só quem tem essa coisa, essa inclinação pra música, assim, que vai conseguir estudar música justamente porque ela não tem condições de aprender essa parte, ou porque pra aprender a cantar eu tenho que aprender isso, ou pra aprender, sabe? Muita gente se priva por causa disso mesmo. Você está falando aí, foi um caso positivo, né? Assim, esse seu colega aí, ele tentou, né, e seguiu adiante, né? E geralmente essa questão das aulas é muito comum que a gente comece, né, na adolescência, e isso vai conduzindo a gente mais para frente como professor na formação também. Mas tem pessoas que, por exemplo, ela vê essa área da teoria aí, como você estava citando, e pensa que, assim, isso já não é mais para mim, porque não tem que ler, porque tem aquele papel ali e tem aquele símbolozinho ali, aí, né, termos musicais, né? Não, porque você tem que aprender o que é a cocheia, você tem que aprender o que é o pentagrama, né, para poder cantar certo. Tem pessoas que já cantam, né, não fazem a menor ideia disso daí. Tá mais ou menos, já tá no caminho, já tá naquela intenção, tá naquele interesse, tá com, né, com todo o gás para aprender, mas vê aquilo ali como uma coisa limitante. Às vezes acontece isso, né, no conservatório. Você demora 6 meses para poder tocar no instrumento, para começar até a primeira aula. Na época que eu participava era assim, eu não sei se é hoje, mas creio que é assim. Sem dúvida, muitas escolas de música continuam assim, e os conservatórios, né, até pela palavra mesmo, né, são mais conservadores nessa questão do método. Né? Então, muita questão de teoria, que são conhecimentos musicais importantes, mas é diferente de você aliar a teoria e a prática, é muito diferente. Né? E eu também, é claro, a gente não está descredenciando o conservatório, não. Assim, é uma ótima escola. A gente está dizendo que essa questão da teoria não deve ser um empecilho, né? Não deve ser, não, só vou cantar quando eu aprender teoria. Ou senão, até você pensar, tipo, será que música é pra mim mesmo? Porque eu nem sei pra onde isso vai. E porque teoria é bom pra você se aprofundar mais, né? Você conhecendo de teoria, você conhecendo de harmonia, você conhece até um mundo que você pode explorar,
que vai te permitir, talvez até performances melhores, né? Mas que não é algo que você vai te travar no princípio. No princípio você tem que ter... É bom que você tenha contato direto com o seu instrumento, né? É bom que você tenha contato com o seu canto, é bom que você conheça a sua voz, que você crie essa consciência em relação sua fisiologia vocal, né? Como sua voz funciona. Você preze pela saúde da sua voz e esses elementos, né? Vão favorecer. Inclusive isso aí da teoria, né? Pode ser até um tema de uma outra conversa nossa, um outro podcast. Né? Se você tiver interesse a respeito de teoria musical, né? A gente pode fazer um outro vídeo. Deixa aí no comentário que a gente pensa nisso mais pra frente. Aí vem aí a pergunta, né? Se a pessoa quer aprender por hobby, ela precisa ter o dom, né? Baseado nessa conversa toda que a gente tem aqui. Bom, baseado nessa conversa dá para concluir que não precisa ter o dom para aprender a música por hobby, né? Você pode, com um bom método, um bom professor, um bom direcionamento, né? Você consegue aprender música sem precisar de algum talento, uma maestria especial. Então, sem dúvida, fica essa deixa, a gente chega a essa conclusão, né? Baseado tanto em experiência pessoal, também com nos outros estudos científicos a respeito do aprendizado da música, fica claro de que se você tiver um dia a dia, se você tiver o ambiente, né, como a gente citou, aquele ambiente propício para isso, se a pessoa tiver o interesse em querer aprender... Você pode até criar um ambiente, né? Criar um ambiente. Para se tornar mais propício, né? Isso. Se envolver com quem também gosta de música. Exatamente, e assistir vídeos relacionados ao tema. Se você praticar algumas atividades que são importantes, né? Por exemplo, se você aprender ali questão de escala musical, né? Você aprende a cantar ali escalas, no caso de quem vai querer o canto, não é? Canta ali as escalas, você aprende a respeito de isso, vocalize, você aprende a alguns arpejos, faz vocalizes, faz exercícios de aquecimento, trabalha trechos melódicos, começa a conhecer algumas coisas que no início a pessoa não tem muita noção a respeito do que é. Por exemplo, você vê a respiração, que é uma coisa tão básica. No canto tem vários tipos de respiração, né? Você tem a respiração mais alta, você tem a respiração torácica, você tem a respiração intercostal, né? Então, quando a pessoa começa a aprender isso, ela já está com o caminho feito para começar a se desenvolver, né? Então é mais questão mesmo de prática. É interessante também conhecer um pouco de teoria a respeito do trato vocal, né? Você conhecer o aparelho fonador, você saber a respeito do palato duro, o palato mole, projeção e impostar a voz, tudo isso. Então, você tendo esses elementos em mãos, sem dúvida você consegue sim aprender música sem precisar do dom. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O canal aqui vai ser focado nessa questão da prática de canto. Então, se você tem interesse, fica aqui com a gente. A gente vai estar sempre trazendo temas interessantes a respeito da música, a respeito de canto, a estudos científicos relacionados ao canto. Você vai ter exercícios. Então, se você gosta desse conteúdo, eu peço que você curte, que você compartilhe. Também se inscreva, porque a gente vai trazer mais novidades aqui de tempos em tempos para você que quer emergir nesse mundo da música e no mundo do canto. Obrigado, pessoal, e valeu. Até a próxima. Valeu, até a próxima.